Este vídeo é uma obra de ficção, narrada com uma voz gerada por inteligência artificial, feita para entreter os amantes de boas histórias. Qualquer semelhança com eventos ou pessoas reais é mera coincidência. O coração disparava, o ar faltava, e tudo ao redor parecia desmoronar. Um silêncio aterrador tomava conta daquele lugar sombrio, onde apenas a respiração entrecortada e o peso da culpa quebravam o vazio. O olhar, perdido e trêmulo, fixava-se em algo impossível de desfazer. E então, como um golpe final, o vazio. Tudo estava tão diferente apenas uma semana antes. O sol nascia iluminando a vasta propriedade, e o som dos pássaros preenchia a calma daquela manhã. O vento soprava suave pelos campos ao redor da mansão, trazendo uma sensação de paz que logo seria quebrada. Alberto Prado, um homem de porte altivo e olhar impassível, descia as escadas de sua imponente casa, com o semblante de quem não aceitava ser contrariado. Com passos firmes, atravessou o amplo corredor decorado com quadros caros e móveis suntuosos até alcançar o escritório. Sentou-se em sua poltrona de couro, fixando o olhar no horizonte como se enxergasse muito além do que qualquer outra pessoa poderia ver. Pouco depois, um leve bater à porta interrompeu o silêncio do escritório. Era Carlos Nogueira, seu advogado e amigo de longa data, que trazia documentos sobre uma disputa judicial envolvendo uma parte das terras de Alberto. Carlos hesitou antes de se aproximar, notando o semblante frio e calculista de Alberto, que raramente demonstrava afeto ou compaixão. Essas terras precisam ser aproveitadas, Carlos. Há anos aquele canto da propriedade está praticamente abandonado. E, além disso, quem é que vai se importar com um pedaço de terra ocupado por uma velha viúva? As palavras de Alberto saíram duras, cortantes, como se nada naquele mundo pudesse abalar suas convicções. Carlos tentou interceder, quase em um tom de súplica. Mas, Alberto, você sabe que a senhora Maria das Dores vive ali desde que o marido morreu. Aquela pequena casa é tudo que ela tem. Alberto fechou os olhos por um breve momento, apenas para abrir com um olhar ainda mais severo. Então chegou a hora dela se despedir. A vida é dura, Carlos, e não há espaço para sentimentalismos. Que ela arrume outro lugar para ir. A decisão estava tomada, e Carlos sabia que não adiantava insistir. Em silêncio ele se retirou, deixando Alberto novamente imerso em seus pensamentos. No dia seguinte, sob o olhar atento de alguns trabalhadores da fazenda, a notícia do despejo de Maria das Dores rapidamente se espalhou. Enquanto a viúva humilde juntava seus poucos pertences, lágrimas discretas escorriam por seu rosto cansado. Com dificuldade, ela caminhava lentamente pela trilha que levava à estrada principal, a mesma estrada por onde, há décadas, caminhara ao lado do marido cheia de esperança. Jorge Prado, filho de Alberto, chegou pouco depois e presenciou a cena angustiante. Ao ver Maria naquela situação, algo dentro dele se revoltou. Ele sabia que o pai era um homem rígido, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de despejar uma senhora tão frágil e indefesa. Com o coração pesado, Jorge foi direto até a mansão, onde encontrou Alberto no escritório, indiferente ao caos que sua decisão havia causado. Pai, o que você fez com a Dona Maria é cruel. Ela sempre cuidou daquela terra, mesmo depois de perder o marido. E agora você simplesmente a manda embora, como se ela fosse um fardo. Alberto manteve a compostura, respondendo com um tom quase frio. Jorge, eu sou um homem de negócios. Tenho que pensar no que é melhor para essas terras. Sentimentalismos só atrapalham. Você ainda tem muito o que aprender sobre o mundo. Jorge sentiu um aperto no peito. A figura inabalável de seu pai se tornava cada vez mais distante de qualquer traço de humanidade que ele pudesse reconhecer. Eu não sei que tipo de lição você acha que está me dando, mas não quero aprender esse tipo de frieza. As palavras de Jorge pairaram no ar como uma verdade incontestável, mas Alberto não reagiu, se mantendo firme em sua decisão. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo ranger da porta quando Jorge saiu, com os punhos cerrados e uma amargura crescente em seu coração. Do lado de fora, o céu, antes ensolarado, agora estava encoberto por nuvens pesadas, anunciando uma tempestade. Maria das Dores, caminhando lentamente pela estrada com uma pequena mala em mãos,
Sentia o peso de uma vida que parecia se esvair a cada passo. Sem forças para lutar, apenas aceitava a realidade dura que lhe foi imposta. Jorge, impotente diante da situação, observava à distância, sabendo que, apesar de todos os seus esforços, não conseguira deter a crueldade do pai. Algo mudava em seu coração naquele momento. Uma chama de revolta e desapontamento começava a crescer, e ele sabia que as escolhas de Alberto ainda trariam consequências. Naquele fim de tarde, enquanto a tempestade finalmente desabava sobre a fazenda, Alberto permanecia em sua sala, impassível. Ele observava a chuva pela janela, indiferente ao sofrimento que sua decisão causara. O peso da água que caía refletia, de maneira irônica, o peso do vazio que preenchia seu coração sem que ele se desse conta. A tempestade que se abateu sobre a fazenda na noite anterior deixara um rastro de lama e escuridão. O céu ainda estava cinzento e um silêncio incomum pairava no ar, como se o próprio ambiente absorvesse o peso das decisões de Alberto. Para ele, no entanto, tudo parecia seguir seu curso natural. Ele encarava o novo dia como apenas mais uma oportunidade para expandir seus negócios, sem se importar com os estragos que deixara para trás. Naquela manhã, Alberto tomava seu café com a mesma calma de sempre, alheio ao turbilhão que havia causado. De tempos em tempos, ele lançava um olhar pensativo pela janela, onde os campos se estendiam até o horizonte, visíveis através das gotículas que ainda escorriam pelo vidro. Para ele, o futuro das terras significava apenas produtividade e riqueza, uma visão que parecia não considerar a vida daqueles que as ocupavam. Enquanto isso, a alguns quilômetros de distância, Maria das Dores se instalava temporariamente na casa de uma velha amiga, Dona Lourdes, uma mulher de coração generoso que a recebeu de braços abertos. Lourdes conhecia bem a dor da perda, pois também havia ficado viúva anos atrás. Ao ver Maria com os olhos pesados de tristeza, fez o possível para confortá-la. "Minha querida, não deixe que esse homem endureça seu coração", dizia Lourdes, servindo uma xícara de chá. "Ele pode ter o dinheiro do mundo, mas nunca terá o que você tem. Você é forte, Maria, mais do que ele imagina." Maria deu um leve sorriso, mas suas mãos trêmulas mostravam que as palavras de Lourdes não a alcançavam completamente. As lembranças de sua antiga casa e da vida ao lado do marido ainda ecoavam em sua mente, e o peso do despejo a fazia se sentir invisível, como se seu passado e toda a sua luta tivessem sido jogados fora sem valor algum. Enquanto isso, Jorge Prado decidiu revisitar a pequena casa onde Maria havia vivido por tanto tempo. Ele precisava entender o que aquela decisão significava para ela, algo que seu pai parecia não conseguir enxergar. A casa ainda estava lá, vazia, silenciosa, com as portas entreabertas como se o espírito de Maria ainda pairasse no lugar. A cada canto, Jorge via o cuidado que ela tivera com o lar. As cortinas limpas, o pequeno altar que ela mantinha, as plantas que cuidava com tanto zelo. Jorge tocou uma das cadeiras de madeira que Maria costumava colocar na varanda, e um sentimento de remorso se instalou nele. Ele sabia que seu pai era um homem difícil, mas a indiferença que demonstrara para com uma mulher tão humilde e trabalhadora era algo que ele não podia aceitar. Ao voltar para casa, ainda pensativo, Jorge encontrou Alberto em seu escritório. Ele entrou com determinação e, sem rodeios, deixou claro o que estava em seu coração. "Pai, estive na casa da Dona Maria hoje. Vi o quanto ela cuidava daquele lugar, o quanto de si mesma ela dedicou para manter tudo em ordem." Alberto olhou para o filho com um ar de tédio, quase como se estivesse ouvindo algo irrelevante. "E o que você esperava encontrar?" "Eu já disse que essa decisão é o melhor para todos. Aquela parte da propriedade está desperdiçada, Jorge. Ela precisava sair para dar espaço ao progresso." "Progresso?" Jorge quase riu, mas o fez com tristeza. Desde quando humilhar uma mulher idosa e arrancá-la de sua casa se tornou um progresso? Será que você realmente não enxerga o que isso representa? Alberto soltou um suspiro, visivelmente incomodado com a insistência do filho. "Jorge, você é jovem. Ainda vai entender que o mundo dos negócios exige decisões difíceis. Aquele lugar estava improdutivo e,
Infelizmente, é assim que as coisas são. Jorge sentiu uma revolta crescente, mas optou pelo silêncio. Ele sabia que argumentar com o pai era como tentar mover uma montanha. Aquele homem não conhecia nada além de seus próprios interesses, e o conceito de compaixão parecia ausente de seu vocabulário. Enquanto Jorge deixava o escritório, percebeu que talvez fosse hora de tomar uma posição mais firme. Ele não podia simplesmente ignorar o sofrimento de alguém como Maria, e sentia que algo precisava mudar. Talvez, pensou ele, aquela resistência ao pai fosse a única maneira de preservar sua própria humanidade. No fim da tarde, ainda perturbado, Jorge decidiu sair para espairecer e acabou indo até a casa de Helena, sua mãe e ex-esposa de Alberto. Ela o recebeu com um abraço afetuoso, percebendo de imediato a tensão que ele carregava. "Filho, o que está acontecendo? Parece que você está carregando o peso do mundo nos ombros", perguntou Helena, com a voz suave e acolhedora. Jorge respirou fundo, sentindo o conforto do olhar da mãe. "Mãe, o pai fez algo terrível. Ele despejou a Dona Maria, que morava nas terras dele. Simplesmente a mandou embora, sem qualquer consideração." Helena balançou a cabeça, triste, mas não surpresa. "Infelizmente, meu filho, seu pai sempre foi assim. Ele acha que o mundo deve girar em torno dos próprios interesses. Mas lembre-se, ele pode não mudar, mas você tem a escolha de não seguir pelo mesmo caminho." As palavras de Helena trouxeram algum alívio a Jorge, como se uma pequena luz brilhasse em meio à escuridão que sentia. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas a ideia de poder ser diferente do pai o encorajava. Em seu coração, uma determinação silenciosa se fortalecia. Ele se propôs a ajudar Maria de alguma forma e provar a si mesmo que os laços de compaixão eram mais valiosos do que qualquer fortuna. Naquela noite, enquanto Alberto dormia tranquilamente em sua cama luxuosa, Jorge refletia sobre as palavras da mãe e a situação de Maria. Ele ainda não sabia exatamente como agiria, mas uma coisa era certa: seu coração não o deixaria seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes ao despejo de Maria foram marcados por uma calmaria pesada na fazenda. Apesar da decisão de Alberto ter sido recebida com indignação pelos trabalhadores, ninguém ousava questioná-lo abertamente. Mas a ausência de Maria criava um vazio que não podia ser ignorado. Era como se o espaço que ela ocupara naquelas terras por tantos anos deixasse um rastro invisível de saudade. Em sua nova moradia, na modesta casa de Dona Lourdes, Maria tentava se adaptar. Todas as manhãs saía para ajudar nas pequenas tarefas da vizinhança, embora fosse evidente que ainda carregava a tristeza do que deixara para trás. Ela sentia falta do cheiro da terra, das plantas que cuidava com tanto carinho, e até mesmo das rotinas simples que preenchiam seus dias. Certa tarde, enquanto ela organizava algumas caixas, uma delas escorregou de suas mãos e se abriu, espalhando objetos antigos pelo chão. Entre eles, uma fotografia de seu falecido marido que estava ao lado de um homem muito jovem, em uma festa que Maria não reconhecia. Ao vê-la, um suspiro escapou de seus lábios. Ela segurou a imagem por alguns instantes, perdida em lembranças, até que a colocou de volta na caixa com um olhar distante e uma expressão enigmática, como se apenas ela compreendesse o verdadeiro significado daquela lembrança. Enquanto isso, Jorge não conseguia afastar o peso do remorso. A cada conversa com sua mãe, Helena, ele era lembrado de que, diferente de seu pai, poderia escolher um caminho de compaixão e bondade. Se você sente que deve fazer algo por Dona Maria, filho, então faça. Mas não faça para tentar convencer seu pai. Faça por você e pelas suas próprias convicções, dissera Helena na noite anterior, com a firmeza de quem já conhecia bem o homem com quem fora casada. Tomado por essa determinação, Jorge decidiu visitar Maria. Sabia que não poderia mudar o que seu pai fizera, mas sentia que devia estender a mão de alguma forma. Encontrou-a cuidando do pequeno jardim da casa de Lourdes, com o semblante concentrado e a expressão cansada. Ao vê-lo, Maria tentou disfarçar a surpresa, mas um leve sorriso suavizou as rugas de seu rosto. "Dona Maria, eu só queria ver como a senhora está.
Eu sei que o que meu pai fez foi injusto, e eu sinto muito por isso, disse Jorge, com a voz sincera e um tom de arrependimento evidente. Maria assentiu, ainda com o sorriso gentil, mas seus olhos refletiam uma dor contida. Obrigada, Jorge. Sei que você não concorda com o que ele fez, e agradeço por estar aqui agora. Às vezes, um gesto de bondade é tudo o que temos para confortar o coração. As palavras dela tocaram algo profundo em Jorge. Ele sentia uma admiração crescente por aquela mulher que, apesar de tudo, mantinha a dignidade e a serenidade. Se precisar de algo, por favor, não hesite em me procurar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar. Maria acenou com a cabeça, agradecida, enquanto Jorge se despedia com um aperto suave em suas mãos. Mas, enquanto ele se afastava, Maria observou-o com um olhar introspectivo, como se carregasse um segredo que ainda não poderia revelar. De volta à mansão, Alberto continuava imerso em seus planos. Ele era um homem que sabia o que queria e acreditava que o sucesso era medido pela capacidade de agir sem hesitação. Contudo, naquele dia, algo estranho aconteceu. Ele caminhava pela propriedade quando avistou a pequena casa onde Maria havia vivido. Parou diante dela, observando os detalhes da construção simples, a varanda com as cadeiras de madeira vazias, os vasos de plantas que ainda resistiam ao tempo. Por um breve instante, Alberto sentiu uma pontada de incômodo, mas afastou a sensação rapidamente. Para ele, essas distrações eram fraquezas, e fraqueza era algo que ele não permitia. Fechou os olhos e respirou fundo, voltando para o caminho de sempre, ignorando qualquer coisa que pudesse abalá-lo. Mas ao chegar ao escritório encontrou Carlos Nogueira aguardando com um semblante sério. Alberto, há algo que você precisa saber, começou Carlos com um tom cauteloso. Ouvi alguns rumores. Dizem que a Dona Maria guardava algo importante, algo que poderia afetar seu nome. É claro que são apenas rumores, mas achei que você deveria estar ciente. Alberto bufou, como se aquilo fosse um absurdo. Rumores não me interessam, Carlos. A mulher já foi embora, e isso é o que importa. Que fique com suas lembranças e, se tiver algum segredo, que o leve com ela. Carlos observou o rosto de Alberto com atenção, percebendo o quão inabalável ele parecia. Mas sabia que, por mais firme que fosse, todos tinham seus pontos fracos. E talvez, pensou Carlos, aquele segredo fosse mais do que um simples rumor. Naquela noite, Jorge novamente refletia sobre os últimos acontecimentos e sobre as palavras de Maria. Ele sabia que deveria tomar uma decisão importante, que definiria não apenas o que pensava sobre o pai, mas o próprio caminho que queria seguir. Sentia que Maria era muito mais do que uma simples senhora humilde. Havia algo nela, algo intangível, mas que ele não conseguia identificar. Enquanto o silêncio da noite caía sobre a fazenda, uma sensação de mistério começava a pairar, envolvendo não apenas Jorge, mas também Alberto, que, em seus momentos mais solitários, parecia enfrentar a própria sombra do que se tornara. Era como se a presença de Maria, mesmo distante, permanecesse naquelas terras despertando dúvidas, remorsos e segredos que ninguém ousava desvendar. A chuva havia dado trégua, mas um clima tenso ainda pairava sobre a fazenda. Os trabalhadores evitavam o olhar de Alberto e sussurravam discretamente sobre os últimos acontecimentos, deixando a mansão envolta em uma atmosfera de expectativa silenciosa. Alberto, no entanto, continuava firme em seu propósito, ignorando qualquer insinuação sobre as repercussões de suas decisões. Enquanto isso, Jorge sentia que algo o empurrava de volta à pequena casa que Maria deixara para trás. Uma sensação de vazio parecia o acompanhar cada vez que ele passava por lá, como se as paredes silenciosas escondessem memórias que ele ainda não compreendia. Naquela manhã, ao chegar à casa vazia, ele entrou e observou cada canto. Havia algo inquietante na ausência de Maria, uma presença invisível que fazia o ambiente parecer mais melancólico do que nunca. Ao vasculhar o local, Jorge encontrou um antigo armário trancado. Curioso, ele puxou a porta várias vezes, mas não conseguiu abri-la. Decidiu então voltar à casa de sua mãe para buscar alguma ferramenta, com a intenção de descobrir o que aquele móvel escondia.
De volta à mansão, Alberto mantinha sua postura habitual, mas havia algo em seu olhar que demonstrava certo desconforto. Ele fora informado por Carlos sobre os rumores que circulavam e, embora preferisse ignorá-los, não conseguia afastar totalmente a sensação de que algo estava fora de seu controle. Carlos, por sua vez, tentava tranquilizá-lo, mas sabia que o amigo já havia sido impactado de alguma forma. No fim da tarde, Jorge voltou à casa de Maria com uma chave de fenda e alguns alicates. Com paciência, conseguiu destrancar o armário. No fundo havia uma pequena caixa de madeira coberta por um fino lenço de renda antiga. Ele hesitou por um momento antes de abrir a caixa, como se pressentisse que o que encontraria ali pudesse mudar algo em seu próprio coração. Dentro da caixa, encontrou uma carta amarelada e uma fotografia antiga de Maria e seu falecido marido. Curioso, Jorge abriu a carta, e logo as primeiras linhas prenderam sua atenção. Nelas, havia palavras de gratidão e carinho dedicadas ao avô de Jorge, o que deixou o jovem confuso. Ele sabia que o avô, um homem generoso e respeitado, era querido por muitos na região, mas aquela carta parecia pessoal demais, como se houvesse uma ligação maior entre ele e Maria do que Jorge poderia imaginar. Guardou a carta de volta na caixa, sentindo o peso de uma descoberta que ele ainda não compreendia totalmente. Algo naquela história parecia incompleto, e Jorge começou a perceber que a vida de Maria estava entrelaçada à sua família de uma forma que ele jamais imaginara. Naquela noite, Jorge decidiu compartilhar a descoberta com a mãe. Ao ouvir a descrição da carta, Helena mostrou-se intrigada, mas não parecia surpresa. Ela conhecia bem o passado de Alberto e seu pai, e sabia das conexões profundas que a família tinha com algumas pessoas da região. Filho, algumas pessoas entram em nossas vidas e nos transformam, mesmo que nem sempre percebamos isso. O pai do seu avô foi um homem muito generoso, e ele fez por muita gente o que ninguém mais faria, disse Helena, com um ar de saudade e respeito. Talvez essa ligação com Maria seja mais forte do que você imagina. Jorge assimilou as palavras da mãe, sentindo um peso maior em seu coração. Havia algo naquela carta e na história de Maria que o fazia sentir-se responsável por ela de uma forma que nunca imaginara. Talvez ele estivesse prestes a descobrir uma verdade que seu pai preferia manter enterrada. Enquanto Jorge se debruçava sobre os próprios pensamentos, Alberto finalmente decidiu questionar Carlos sobre os rumores. A preocupação começava a corroer seu orgulho, e ele não podia mais ignorar as insinuações. Carlos, diga-me exatamente o que ouviu sobre Maria. Não me venha com meias-verdades ou suposições. Carlos suspirou, consciente de que sua resposta poderia abalar o amigo. Há quem diga que ela possui lembranças ou documentos importantes sobre a família Prado. Mas o que me intriga é a ligação que ela teve com seu pai. Algumas pessoas falam de uma proximidade que vai além do que imaginamos. Alberto franziu o senho, irritado e desconfiado. Isso é ridículo. Meu pai era um homem sério e nunca teria qualquer tipo de envolvimento com uma mulher como Maria. Mesmo tentando manter a compostura, Alberto sentia um desconforto crescente. Algo naquela história começava a cutucar os cantos mais remotos de sua memória, mas ele afastou rapidamente qualquer pensamento que pudesse sugerir uma verdade indesejada. No entanto, Carlos, com um ar de cautela, não pôde deixar de pontuar. Às vezes, Alberto, o passado guarda segredos que nem mesmo os homens mais fortes conseguem enterrar para sempre. Alberto desviou o olhar incomodado com a insinuação. Ele se recusava a aceitar qualquer possibilidade de ligação entre sua família e uma mulher que, em sua visão, não passava de uma pessoa sem valor. Mas o incômodo persistia, corroendo a máscara de segurança que ele mantinha. De volta à sua casa, Jorge refletia sobre tudo o que descobrira. Ele se sentia dividido entre a revolta pelas atitudes do pai e o desejo de fazer justiça à memória de Maria. Havia uma verdade em tudo aquilo que ele precisava descobrir, e uma parte dele temia o que isso poderia significar para a própria família. Naquela noite, enquanto as sombras da mansão se alongavam com o cair do sol, uma sensação de mistério tomava conta de cada canto da propriedade. Os segredos pareciam esconder-se em cada parede,
e a própria casa parecia guardar lembranças que ninguém ousava desenterrar. Na manhã seguinte, Jorge acordou cedo, com o peso das descobertas recentes ainda rodopiando em sua mente. A carta que encontrara na casa de Maria parecia pulsar em sua memória, como se cada palavra lida revelasse mais do que ele poderia entender naquele momento. Sentia-se compelido a descobrir a verdade, uma verdade que parecia estar escondida nas sombras do passado de sua própria família. Tomado pela determinação, Jorge decidiu buscar informações sobre a juventude do avô, tentando montar o quebra-cabeça que ligava Maria à sua família. Visitou alguns antigos moradores da região, pessoas que conheciam bem a história da fazenda e que lembravam dos anos dourados do avô Prado, um homem admirado por todos. Mas as respostas que recebia eram sempre vagas, encobertas por um respeito silencioso e uma cautela que parecia indicar que ainda havia muito por dizer. À tarde, após mais uma conversa infrutífera, Jorge decidiu retornar à fazenda. Sua mãe, Helena, percebeu sua inquietação ao encontrá-lo no jardim. Com a paciência de quem já testemunhara muito, ela se aproximou e perguntou com um olhar de preocupação: "Ainda tentando entender, filho?" Ele assentiu, o semblante marcado pela frustração. "É como se houvesse uma parede invisível, mãe. As pessoas sabem de algo, mas ninguém quer dizer a verdade. É como se Maria fosse parte da família de algum modo que ninguém quer reconhecer." Helena suspirou, tocando o ombro do filho com carinho. Seu pai sempre teve uma relação difícil com o passado. Ele viveu na sombra do avô, sentindo a pressão de manter o respeito e a tradição da família, mas sem a mesma bondade no coração. Talvez, no fundo, ele tenha medo do que pode ser revelado. Aquelas palavras permaneceram com Jorge, que sentia cada vez mais a distância emocional que o separava do pai. Decidido a confrontá-lo mais uma vez, ele seguiu para o escritório de Alberto. Encontrou-o ao telefone discutindo planos para expandir as terras e garantir mais uma parceria comercial. Quando Alberto finalmente desligou, Jorge entrou, determinado. "Pai, preciso que seja honesto comigo. Quem realmente foi o vovô? E o que ele tinha com Dona Maria?" Alberto revirou os olhos exasperado. "Jorge, já disse para não alimentar essas bobagens. Meu pai foi um homem honrado, mas ele não teve qualquer tipo de relação com essa mulher. Ela era uma simples trabalhadora. Que bobagem é essa agora de tentar ligá-la à nossa família?" "Não é bobagem, pai. Há algo naquela carta, algo que o senhor não quer enxergar", insistiu Jorge sem recuar. Alberto levantou-se, o rosto vermelho de raiva. "Essas conversas inúteis não vão nos levar a lugar algum. Esqueça essa história. Ela é coisa do passado e, honestamente, não tem valor para o presente. Não me importo com o que os outros dizem. O que importa é o que temos agora." Mas Jorge não estava disposto a recuar. Decidiu sair do escritório, convencido de que o silêncio do pai escondia muito mais do que ele estava disposto a admitir. Caminhou pela propriedade com as palavras de Alberto ecoando em sua mente. Ele sabia que havia algo ali, um segredo antigo que seu pai queria manter enterrado. Na manhã seguinte, Jorge acordou cedo, com o peso das descobertas recentes ainda rodopiando em sua mente. A carta que encontrara na casa de Maria parecia pulsar em sua memória, como se cada palavra lida revelasse mais do que ele poderia entender naquele momento. Sentia-se compelido a descobrir a verdade, uma verdade que parecia estar escondida nas sombras do passado de sua própria família. Tomado pela determinação, Jorge decidiu buscar informações sobre a juventude do avô, tentando montar o quebra-cabeça que ligava Maria à sua família. Visitou alguns antigos moradores da região, pessoas que conheciam bem a história da fazenda e que lembravam dos anos dourados do avô Prado, um homem admirado por todos. Mas as respostas que recebia eram sempre vagas, encobertas por um respeito silencioso e uma cautela que parecia indicar que ainda havia muito por dizer. À tarde, após mais uma conversa infrutífera, Jorge decidiu retornar à fazenda. Sua mãe, Helena, percebeu sua inquietação ao encontrá-lo no jardim. Com a paciência de quem já testemunhara muito, ela se aproximou e perguntou com um olhar de preocupação: "Ainda tentando entender, filho?"
Ele assentiu, o semblante marcado pela frustração. É como se houvesse uma parede invisível, mãe. As pessoas sabem de algo, mas ninguém quer dizer a verdade. É como se Maria fosse parte da família de algum modo que ninguém quer reconhecer. Helena suspirou, tocando o ombro do filho com carinho. Seu pai sempre teve uma relação difícil com o passado. Ele viveu na sombra do avô, sentindo a pressão de manter o respeito e a tradição da família, mas sem a mesma bondade no coração. Talvez, no fundo, ele tenha medo do que pode ser revelado. Aquelas palavras permaneceram com Jorge, que sentia cada vez mais a distância emocional que o separava do pai. Decidido a confrontá-lo mais uma vez, ele seguiu para o escritório de Alberto. Encontrou-o ao telefone discutindo planos para expandir as terras e garantir mais uma parceria comercial. Quando Alberto finalmente desligou, Jorge entrou, determinado. Pai, preciso que seja honesto comigo. Quem realmente foi o vovô? E o que ele tinha com Dona Maria? Alberto revirou os olhos exasperado. Jorge, já disse para não alimentar essas bobagens. Meu pai foi um homem honrado, mas ele não teve qualquer tipo de relação com essa mulher. Ela era uma simples trabalhadora. Que bobagem é essa agora de tentar ligá-la à nossa família? Não é bobagem, pai. Há algo naquela carta, algo que o senhor não quer enxergar, insistiu Jorge sem recuar. Alberto levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Essas conversas inúteis não vão nos levar a lugar algum. Esqueça essa história. Ela é coisa do passado e, honestamente, não tem valor para o presente. Não me importo com o que os outros dizem. O que importa é o que temos agora. Mas Jorge não estava disposto a recuar. Decidiu sair do escritório, convencido de que o silêncio do pai escondia muito mais do que ele estava disposto a admitir. Caminhou pela propriedade com as palavras de Alberto ecoando em sua mente. Ele sabia que havia algo ali, um segredo antigo que seu pai queria manter enterrado. A notícia sobre a saúde de Alberto espalhou-se pela mansão como um murmúrio abafado. Poucas pessoas sabiam dos detalhes, mas a expressão pálida e o olhar distante de Alberto denunciavam que algo grave o assolava. Ele tentava se manter firme, escondendo sua fragilidade, mas era evidente que a condição afetava cada vez mais seu corpo e sua mente. Nos dias que se seguiram, Alberto passou a enfrentar uma realidade que sempre se recusou a aceitar. A ideia de que seu corpo e seu controle estavam se esvaindo. Ele realizava exames em silêncio, evitava contato com os empregados e, sobretudo, evitava qualquer menção sobre o assunto com Jorge. Para ele, admitir que estava vulnerável era uma fraqueza inadmissível. Jorge, por sua vez, notou a mudança no comportamento do pai, mas sabia que qualquer tentativa de aproximação seria em vão. Em vez disso, focou sua energia em descobrir mais sobre Maria. As revelações de Carlos continuavam a ecoar em sua mente, e ele sentia que estava cada vez mais próximo de uma verdade que mudaria tudo o que conhecia sobre a família. Em uma tarde sombria, Jorge decidiu retornar à casa de Maria, ainda tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Na antiga residência, ele procurava qualquer vestígio, qualquer pista que pudesse lançar luz sobre o enigma que cercava sua relação com o avô. Sua busca o levou a um velho álbum de fotos esquecido em um canto do armário. Folheou cada página com cuidado, analisando cada imagem com atenção. Até que, ao virar uma das páginas, encontrou uma foto de Maria ao lado do avô, em uma festa que ele reconheceu. A imagem era antiga, amarelada pelo tempo, mas a expressão afetuosa dos dois era clara. Maria sorria ao lado do avô de Jorge, e havia algo naquela cena que transmitia uma intimidade incomum. Em outra foto, o avô aparecia segurando uma criança, e embora Jorge não conseguisse identificar claramente o rosto, sentia que a criança poderia ser alguém muito próximo de Maria. Guardando a foto consigo, Jorge retornou à mansão decidido a confrontar o pai mais uma vez. Sentia que o mistério estava prestes a ser revelado e que Alberto, mesmo contra a vontade, precisaria enfrentar a verdade que tanto evitava. Naquela noite, durante o jantar, a tensão era palpável. Alberto mantinha o rosto inexpressivo, mas sua respiração ofegante e a forma como segurava o copo de água
revelavam o esforço que fazia para manter as aparências. Jorge observava cada detalhe, buscando o momento certo para abordar o assunto. Finalmente, com o coração pesado e a voz firme, ele quebrou o silêncio. Pai, eu encontrei mais uma pista sobre o que a Dona Maria representa para nossa família. Alberto ergueu os olhos, surpreso e incomodado. Jorge, não vamos voltar a esse assunto. Já deixei claro que ela não tem nenhuma importância para nós. Você não entende, pai. Há mais nessa história do que você está disposto a admitir. Por que se recusa tanto a falar sobre ela? Quem ela realmente foi para o vovô? Insistiu Jorge, sua voz carregada de determinação. Alberto cerrou os punhos, a raiva começando a tomar conta de seu semblante. Meu pai foi um homem honrado, e eu não vou permitir que você insinue qualquer coisa que possa manchar o nome dele. Essa mulher foi apenas uma empregada humilde, nada além disso. Mas Jorge não desistia. Ele sentia que estava próximo de arrancar a verdade e não deixaria a barreira imposta pelo orgulho do pai impedir sua busca. Não é o que as fotos e as cartas indicam, pai. Existe algo mais, algo que você não quer que eu descubra. Alberto soltou um suspiro de exasperação, mas antes que pudesse responder, uma dor aguda atravessou seu peito, e ele mal conseguiu reprimir um gemido de sofrimento. Jorge ficou alarmado ao ver o pai cambaleando, segurando o peito com força. Alberto tentava disfarçar, mas a dor era evidente. Jorge se levantou rapidamente, ajudando o pai a se sentar no sofá próximo. Pai, você precisa ir ao hospital. Essa dor não é algo que se deva ignorar. Mas Alberto afastou a mão do filho com irritação, lutando para se recompor. Estou bem, Jorge. Não preciso de ajuda. A vida me ensinou a lidar com dores muito maiores do que essa. Jorge o observou com um misto de preocupação e frustração. Ele sabia que o pai não aceitaria nenhuma ajuda facilmente, mas a imagem de Alberto lutando contra a própria fraqueza era um sinal claro de que as coisas estavam longe de serem normais. E naquele momento Jorge sentiu um peso em seu coração, como se o destino estivesse prestes a impor uma mudança definitiva. Enquanto a noite avançava, Jorge permaneceu em seu quarto, refletindo sobre a imagem do pai, sobre o mistério que envolvia Maria e sobre os segredos que se desenrolavam como uma tempestade prestes a desabar. No fundo, sabia que o orgulho do pai era sua maior fraqueza, e que talvez aquela enfermidade fosse o início de uma série de revelações que mudariam suas vidas para sempre. Alberto, por outro lado, passou a noite em claro entre crises de dor e reflexões profundas. A ideia de procurar Maria o incomodava, mas uma voz em sua mente o fazia questionar até onde poderia ir para proteger seu nome e seu passado. No silêncio de sua dor, ele se perguntava se havia subestimado a importância daquela mulher humilde que, mesmo distante, parecia ainda ter um poder sobre ele. Lentamente, a realidade se impunha a Alberto, revelando que sua força física estava se esvaindo e que o orgulho que sempre o sustentara agora era um peso que o fazia vacilar. Sua vida, construída sobre valores de poder e controle, começava a ruir diante da fragilidade de seu próprio corpo. Ao amanhecer, Alberto sentiu a solidão de forma mais intensa do que nunca. Ele sabia que precisava confrontar algo mais profundo, algo que ia além de uma simples disputa de orgulho e poder. Algo que ele temia envolvia Maria de uma forma que ele nunca estivera disposto a aceitar. Enquanto o sol surgia no horizonte, a expressão no rosto de Alberto era de desespero e dúvida, como se ele próprio já não tivesse mais certeza do que acreditava ser sua verdade. A manhã se arrastava devagar na mansão. O silêncio era quase opressor, e cada canto parecia carregar um peso invisível. Alberto tentava seguir a rotina, mas o desconforto físico e o medo de um possível diagnóstico o atormentavam. Ele sabia que estava vulnerável, mas se recusava a demonstrar qualquer fraqueza, especialmente diante de Jorge. Jorge, no entanto, sentia que aquela situação estava no limite. As fotos e a carta que encontrara sobre Maria e o avô ainda pulsavam em sua mente como um enigma prestes a ser decifrado. Sabia que o pai escondia algo importante e que aquela era sua chance de descobrir a verdade que ele tanto tentava enterrar.
Numa tarde em que Alberto parecia particularmente abalado, Jorge aproveitou a oportunidade para confrontá-lo novamente, desta vez sem rodeios. Entrou no escritório e fechou a porta, determinado a obter respostas. Pai, não há mais como você evitar isso. Eu encontrei fotos e cartas que mostram claramente uma ligação entre o vovô e Dona Maria. Eu preciso saber quem ela foi para ele. Alberto o encarou com um olhar afiado, mas desta vez não havia a mesma frieza costumeira. Havia algo quebrado em sua expressão, uma fragilidade que ele lutava para esconder. Ele respirou fundo, como se tentasse encontrar forças para sustentar a própria mentira. Jorge, isso é coisa do passado. Não há nada de importante nisso, apenas suposições e insignificâncias, tentou ele, desviando o olhar. Não minta para mim, pai. Eu vi o suficiente para saber que há muito mais do que você está dizendo. Quem foi Dona Maria para o vovô? E o que isso significa para nossa família? Diante da insistência de Jorge, algo dentro de Alberto pareceu ceder. Ele sentiu o peso do orgulho se dissolver sob a pressão da verdade que não podia mais ser contida. E então, como se uma barragem fosse rompida, começou a falar, sua voz saindo baixa e trêmula. O seu avô, Jorge. Ele era um homem de coração generoso, mas também cometeu erros, assim como qualquer pessoa. Maria foi mais do que uma empregada para ele. Ela foi alguém com quem ele compartilhou momentos importantes, alguém que ele valorizava profundamente. Mais do que isso, Maria foi, em segredo, uma segunda família para ele. Jorge sentiu o impacto das palavras como um golpe. Era uma revelação que ele nunca imaginara. Sua mente tentava assimilar o fato de que seu avô, o homem respeitado e admirado por todos, mantivera uma vida secreta. Uma vida que envolvia Maria de uma maneira muito mais íntima do que ele poderia conceber. Então, quer dizer que ela era praticamente parte da família? Jorge perguntou, tentando entender a profundidade da revelação. Alberto assentiu, sua expressão finalmente refletindo o peso da verdade. Sim, Jorge. E mais do que isso, ela teve um filho. Um filho que o seu avô reconheceu como seu, mas que jamais pôde integrar formalmente a nossa família por causa das convenções da época. Eu cresci com esse segredo, sem jamais poder revelar que tinha um irmão. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Jorge, atônito, percebeu que Maria era muito mais do que uma simples conhecida da família. Ela era, na verdade, mãe de um tio que ele nunca soubera que existia. Um tio que até então era apenas uma sombra nos murmúrios da fazenda. Ainda processando a revelação, Jorge não conseguia conter a mistura de emoções que o invadira. E esse filho, pai? O que aconteceu com ele? Onde ele está? Alberto baixou os olhos, como se aquele fosse o momento mais difícil de sua vida. Ele se foi, Jorge. Morreu jovem, sem jamais poder fazer parte oficialmente da nossa família. A única que restou foi Maria, guardando as lembranças, o amor e o segredo que ela nunca pôde compartilhar com o mundo. As palavras caíram como uma pedra sobre o coração de Jorge. Ele entendia, agora, o motivo pelo qual Alberto temia tanto aquela mulher. Ela era um símbolo vivo do que ele se recusara a aceitar. A família que seu pai amara, mas que o orgulho de Alberto jamais permitira integrar. Com a revelação exposta, Alberto parecia despedaçado, como se o orgulho que tanto o sustentara estivesse finalmente ruindo. Ele se apoiou na mesa, ofegante, e pela primeira vez Jorge viu o pai como um homem humano, vulnerável, alguém que, apesar de todos os erros, também sofria com a culpa e o arrependimento. Jorge se aproximou, tocando o ombro do pai em um gesto de compreensão. Pai, o senhor não pode continuar ignorando o que Maria representa. Ela é parte da nossa história, e precisamos reconhecer isso. Não é tarde para tentar consertar as coisas. Alberto assentiu lentamente, o olhar perdido e a expressão marcada pela dor. Pela primeira vez ele parecia disposto a aceitar o que tanto temera. Ele sentiu uma tristeza profunda, como se ao admitir o erro, pudesse finalmente encontrar a paz que o orgulho lhe roubara por tanto tempo. Naquela noite, Alberto refletiu sobre suas escolhas,
sobre o amor que o pai sentira por Maria e sobre a família que ele próprio se recusara a reconhecer. As palavras de Jorge ecoavam em sua mente, e ele soube que, para curar as feridas do passado, precisaria confrontar seus próprios demônios. Ao amanhecer, Alberto se preparou para fazer algo que nunca imaginara: procurar Maria e pedir seu perdão. Sentia o peso do que estava por vir, mas, pela primeira vez, estava disposto a deixar o orgulho de lado e buscar uma reconciliação. Algo em seu coração havia mudado, e ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A manhã era fria e silenciosa, mas o coração de Alberto batia como um tambor ao longo do caminho que o levaria até Maria das Dores. Ao seu lado, Jorge o acompanhava, em silêncio, como se compreendesse a luta interna do pai. Alberto não dissera uma palavra desde que decidira procurar Maria, e o rosto tenso e pálido denunciava o conflito que ele travava consigo mesmo. A casa de Dona Lourdes logo apareceu à vista, e Alberto sentiu as pernas fraquejarem ao avistá-la. A ideia de encarar Maria depois de tudo que fizera e de todas as verdades que esconderam por anos parecia insuportável. Mas ele sabia que não podia fugir. Jorge, percebendo o nervosismo do pai, colocou uma mão firme em seu ombro, encorajando-o a continuar. Quando bateram à porta, Dona Lourdes os atendeu com um olhar de surpresa. Ao ver Alberto, seu semblante endureceu, mas Jorge interveio antes que ela pudesse dizer algo. «Estamos aqui para falar com Dona Maria, se ela estiver disposta a nos receber», disse ele em tom respeitoso. Dona Lourdes lançou um olhar a Alberto, que manteve a cabeça baixa, e então acenou com a cabeça, chamando Maria. Quando a senhora humilde apareceu, com o olhar sereno e os passos calmos, Alberto sentiu um aperto no peito. Ali estava ela, a mulher que ele humilhara, que carregava o peso de uma história que ele próprio negara. Mas, ao contrário do que ele esperava, não havia rancor nos olhos de Maria. Apenas um cansaço profundo e uma dignidade que ele jamais possuíra. Maria permaneceu em silêncio, esperando que ele falasse. Alberto tentou buscar as palavras, mas sua voz falhou. Pela primeira vez na vida, ele se sentia pequeno, insignificante. Foi Jorge quem o encorajou, dando um leve empurrão em seu ombro, como se dissesse que aquela era a sua chance de redenção. «Maria, eu cometi muitos erros», começou Alberto, a voz trêmula. «Erros que eu nem sei se posso corrigir. Durante todos esses anos eu escondi uma parte da verdade. A verdade sobre o que você significou para o meu pai, sobre o que você representa para a nossa família». Alberto respirou fundo, sua voz ganhando força. «Eu fui arrogante, cego pelo orgulho. Ignorei a bondade que você representava para minha família. Minha vida inteira foi baseada em negar quem eu realmente era, em fingir que não precisava de ninguém. E hoje eu percebo que talvez precise de você mais do que qualquer coisa». Maria manteve-se firme, mas sua expressão suavizou ao ouvir aquelas palavras. Parecia que ela esperara por aquele momento a vida inteira, como se o perdão estivesse guardado em seu coração, esperando apenas para ser liberado. Maria não desviou o olhar. Havia um silêncio entre eles que parecia carregar toda a dor do passado. Com uma serenidade que desarmou Alberto, ela falou, sua voz suave, mas cheia de intensidade. «Perdão é uma palavra forte, Alberto, mas é a única coisa que eu sempre tive para oferecer. Porque no fundo eu sempre soube que o que fiz foi por amor ao seu pai, ao seu irmão, e talvez até a você». As palavras de Maria atravessaram o coração de Alberto como uma lança. Ele nunca imaginara que ela o incluísse em seu perdão. O peso de seus erros, de suas atitudes impensadas e de seu orgulho insensível parecia agora esmagá-lo. Ele se ajoelhou diante de Maria, num gesto de humildade que jamais pensou que pudesse fazer. Jorge, ao lado, observava a cena com os olhos marejados, sentindo que, pela primeira vez, o pai finalmente reconhecia suas falhas. «Maria, eu imploro, me perdoe», disse ele com a voz embargada. «Não apenas pelo que fiz a você, mas pelo que neguei ao meu próprio irmão, ao meu pai e a mim mesmo. Neguei tudo o que poderia ter sido, tudo o que nossa família poderia ter sido, ao seu lado». Maria segurou as mãos dele com gentileza.
O que importa é o que você faz daqui para frente, Alberto. Não posso te devolver o passado, mas posso te perdoar pelo futuro que você está disposto a construir. Alberto sentiu um alívio que não sabia que era possível sentir. Havia algo no perdão de Maria que o libertava, como se as amarras do orgulho finalmente fossem desfeitas. Ele se levantou, sentindo-se mais leve, e trocou um olhar com Jorge, que sorriu em aprovação. O reencontro terminou com um abraço silencioso entre Maria e Alberto, selando a reconciliação que ambos esperavam há muito tempo. Para Jorge, foi uma cena que marcaria sua vida para sempre, o símbolo de que, apesar de tudo, o perdão e a empatia podiam prevalecer sobre o orgulho e a dor. Quando deixaram a casa, Jorge pôde ver um brilho diferente no olhar do pai, uma calma que nunca havia notado antes. Ele sabia que, de algum modo, o coração de Alberto finalmente encontrara paz. O silêncio que se seguiu à reconciliação com Maria trouxe uma calma inesperada ao coração de Alberto. Pela primeira vez em anos, ele sentia que o peso das expectativas e do orgulho havia se dissolvido, deixando-o apenas com uma sensação de paz. Enquanto ele e Jorge retornavam à mansão, cada passo parecia abrir um novo caminho, um caminho de aceitação e de gratidão que ele nunca imaginara trilhar. Ao chegarem, Alberto sentou-se no amplo jardim, de onde podia ver toda a extensão das terras que tanto valorizara durante a vida. Aquelas terras que antes pareciam representar seu legado, agora assumiam outro significado. Ele percebia que o verdadeiro valor da herança não estava nas posses, mas nos laços humanos que construía, ou destruía. Jorge, observando o pai de longe, sentia uma mistura de orgulho e alívio. Ele sabia que Alberto havia enfrentado uma batalha interna enorme ao se reconciliar com Maria, e que aquele momento representava uma transformação que ele nunca julgou possível. Jorge se aproximou e sentou-se ao lado do pai, ambos em silêncio, contemplando o horizonte como se aquele fosse o início de uma nova fase. Jorge, começou Alberto com a voz suave, mas firme. Você esteve certo em todas as suas suspeitas. Eu lutei contra a verdade, neguei o passado e, no processo, machuquei as pessoas que me amavam. Jorge assentiu, sem tirar os olhos do horizonte. Pai, eu sei que não foi fácil, mas agora que o senhor reconheceu tudo isso, ainda há tempo para seguir um caminho diferente, e eu estarei ao seu lado. Alberto lançou um olhar grato ao filho. Sentia que, pela primeira vez, podia contar com ele, não como um herdeiro, mas como um companheiro, alguém que o ajudaria a reconstruir aquilo que ele destruíra com seu orgulho. Quero reparar os erros do passado, Jorge. Quero fazer as pazes não só com Maria, mas com tudo que negligenciei. Quero que essas terras representem mais do que apenas um patrimônio. Quero que elas sejam um legado de união e respeito. A decisão de Alberto de buscar uma nova vida refletiu-se imediatamente em suas ações. No dia seguinte, ele visitou Maria novamente, desta vez trazendo uma oferta de compensação. Queria garantir que ela tivesse um lugar permanente nas terras e que pudesse viver com dignidade e tranquilidade. Ofereceu-lhe parte das terras que ela tanto cuidara, e também a casa que antes fora sua, renovada e restaurada. Maria, inicialmente surpresa, percebeu que as palavras de Alberto eram sinceras. Aceitou a oferta com um sorriso, agradecendo a ele pela gentileza, mas deixando claro que o que ela mais valorizava era o perdão e o reconhecimento de sua história. Essas terras são muito mais que um pedaço de chão, Alberto. Elas são uma parte da minha vida, da vida do seu pai e do filho que eu perdi. Saber que você entende isso é o maior presente que poderia receber. O gesto de Alberto fortaleceu o vínculo entre eles, e Jorge, que assistia a tudo, sentiu que a reconciliação estava completa. A família estava finalmente reconstruída, agora sobre bases de compreensão e respeito. Nos dias que se seguiram, a notícia da mudança de Alberto se espalhou rapidamente pela fazenda. Os trabalhadores, que antes o temiam pela frieza, começaram a notar sua transformação. Ele fazia questão de cumprimentar cada um, oferecendo palavras de encorajamento e ouvindo com atenção as necessidades de cada trabalhador. Era como se o homem arrogante de antes tivesse desaparecido,
substituído por alguém mais humano e acessível. Helena, ex-esposa de Alberto e mãe de Jorge, também foi tocada pela mudança. Ao visitar a fazenda, ficou surpresa ao ver o ex-marido cercado de pessoas, sorrindo, ouvindo histórias e até rindo, algo que ela não via há anos. Em uma conversa privada, ele pediu desculpas a ela também, reconhecendo que o casamento fora prejudicado por seu ego e falta de sensibilidade. Helena aceitou o pedido de desculpas com um sorriso gentil, mas sabia que aquela reconciliação era algo que eles não poderiam alcançar no passado. Ainda assim, ela o apoiava e encorajava em sua nova jornada. Para Jorge, cada momento ao lado do pai tornava-se um aprendizado. Ele o acompanhava na administração das terras, ajudando-o a transformar a fazenda em um lugar mais acolhedor e harmonioso. O jovem sentia que a relação com o pai finalmente encontrara equilíbrio e que os dois podiam caminhar lado a lado, sem o peso das mágoas e do orgulho. Em um dia especial, Alberto organizou uma pequena celebração na fazenda, onde todos os trabalhadores e amigos da região foram convidados. A festa era simples, mas alegre, e representava a transformação completa de Alberto. Ele discursou brevemente, expressando gratidão a todos que o acompanharam ao longo de sua jornada e prometendo que, dali em diante, as terras dos prados seriam um lugar de respeito e união. Enquanto os convidados comemoravam, Jorge olhou para o pai com admiração. Aquela mudança representava uma vitória não só para Alberto, mas para toda a família. Ele sabia que o perdão de Maria e o apoio de Helena haviam sido fundamentais para a transformação, mas também sentia que a humildade e o amor agora formavam as novas raízes que sustentariam a família. Ao fim da noite, Alberto e Jorge sentaram-se na varanda, observando os últimos convidados se despedirem. O som da música e das risadas ecoava pela fazenda, trazendo uma serenidade que há muito não se sentia ali. "Filho", começou Alberto, com um sorriso sereno, "hoje sinto que posso partir em paz, sabendo que fiz as pazes com o passado." Jorge sorriu, emocionado, e colocou a mão sobre o ombro do pai. "Ainda temos muito para viver, pai. E agora, com essa nova perspectiva, construiremos algo que realmente vale a pena ser lembrado." O brilho de admiração nos olhos de Alberto refletia o orgulho que sentia pelo filho. Aquela jornada, marcada por erros, acertos e reconciliação, era o testemunho de que a verdadeira riqueza estava nos laços familiares, nos atos de humildade e no respeito por aqueles que amamos. Após a celebração na fazenda, Alberto sentia que seu coração finalmente encontrara paz. No entanto, a vida, sempre imprevisível, reservava uma última prova. Dias depois da festa, enquanto organizava alguns documentos antigos, Jorge encontrou um aviso urgente de cobrança referente a uma dívida que Alberto havia contraído há anos, ainda em um momento de expansão dos negócios. Era uma dívida de valor alto, que ameaçava as terras e a estabilidade da família, mas da qual ninguém, nem mesmo Jorge, tinha conhecimento. A notícia abalou profundamente Alberto. Ele sentia que estava no meio de um novo recomeço, mas essa dívida parecia ressurgir para testar sua recém-adquirida humildade e o compromisso de reconstruir a família em bases sólidas. Em vez de esconder o problema, como faria no passado, ele decidiu enfrentar a situação com a transparência que aprendera a valorizar. Reunindo a família na sala principal da mansão, Alberto sentou-se reunindo coragem para compartilhar a notícia. Ao seu lado, Jorge mantinha-se atento, apoiando o pai sem hesitar. Ao revelar a situação, Alberto percebeu o impacto da verdade sobre todos, especialmente sobre Jorge, que se mostrou surpreso, mas firme. "Pai, sei que no passado o senhor poderia ter escondido isso de nós, mas hoje estamos aqui, juntos, e vamos resolver essa questão como uma família", afirmou Jorge, com determinação. Helena, embora abalada pela notícia, também demonstrou apoio. "Alberto, o importante é que estamos unidos. Podemos resolver essa situação, não importa o que aconteça. O mais importante é que você decidiu enfrentar isso de frente." As palavras de apoio da família trouxeram um alívio a Alberto. Ele soube que sua mudança não apenas transformara suas relações, mas fortalecera os laços entre todos. Decidiu então procurar ajuda com Maria,
acreditando que o perdão dela poderia trazer uma solução para essa última dificuldade. Ao encontrar Maria na casa que agora era dela, Alberto revelou a situação, sendo honesto sobre o risco de perder as terras. Maria, eu vim até você não apenas por causa dessa dívida, mas porque percebi que só posso enfrentar essa situação se contar com o apoio daqueles que me ajudaram a entender o verdadeiro significado de família. Maria ouviu com atenção e, com um sorriso leve, segurou as mãos de Alberto. Alberto, o perdão que dei a você não foi apenas para o passado. Ele vale para tudo que vier, inclusive para as dificuldades que enfrentamos. Se precisar de ajuda, saiba que estarei aqui para apoiar você e sua família. Movido por aquela demonstração de generosidade, Alberto sentiu-se mais confiante para enfrentar o desafio. Em um gesto de humildade, ele foi até os credores e negociou uma forma de parcelar a dívida, oferecendo como garantia parte dos rendimentos das terras que agora incluíam a produção de pequenos agricultores e parceiros que ele antes desprezava. Com o apoio de todos, conseguiu elaborar um plano viável e transparente que evitaria a perda das propriedades. No dia em que Alberto conseguiu assinar o acordo, ele voltou à fazenda com um alívio imenso. Sabia que aquela conquista era fruto do esforço conjunto, do apoio da família e da fé que Maria depositara nele. Ao ver Jorge, Helena e Maria na entrada da fazenda, sentiu que havia passado por uma última prova e que estava finalmente em paz. Naquela tarde, a família se reuniu ao redor da mesa para uma refeição simples, mas significativa. Ao observar o ambiente, Alberto compreendeu que, mais importante do que o valor das terras ou a extensão dos negócios, era a presença daqueles que estavam ao seu lado, apoiando-o em cada passo da jornada. Ele brindou ao amor, à união e ao perdão, renovando seu compromisso de preservar a família com o coração humilde e aberto. Jorge, emocionado, sorriu ao ouvir o brinde do pai. Ele sabia que a jornada de redenção de Alberto havia chegado ao fim, mas que o legado do aprendizado seguiria com cada um deles. A fazenda agora representava muito mais do que um bem material. Ela era o símbolo de uma história de erros, acertos, perdão e recomeço. Com o pôr do sol, a família se despediu, e Alberto se recolheu ao seu quarto, grato por cada um dos momentos que o trouxeram até ali. No silêncio da noite, ele sentia que finalmente estava livre, livre do peso de seu orgulho e das correntes invisíveis que ele próprio criara. A manhã amanheceu tranquila na fazenda, como se o próprio ambiente refletisse a paz que agora habitava o coração de Alberto. Ele se levantou mais cedo do que o costume, aproveitando o silêncio que envolvia a propriedade, e caminhou lentamente até o jardim, onde o cheiro fresco das plantas e o canto suave dos pássaros pareciam dar as boas-vindas ao novo dia. Observando o lugar, ele se lembrou de tudo o que acontecera ao longo das últimas semanas. A revelação sobre Maria, a descoberta da dívida, e as reconciliações que jamais imaginara possíveis agora pareciam peças de um quebra-cabeça maior, um que o levara a perceber o verdadeiro significado de sua vida e o valor das pessoas ao seu redor. Enquanto estava ali, Jorge se aproximou trazendo 2 xícaras de café. Bom dia, pai. Decidi vir cedo para aproveitar o dia com o senhor. Acho que não tivemos muitas oportunidades assim nos últimos tempos, não é? Alberto aceitou a xícara com um sorriso grato e acenou em concordância. É verdade, filho. Eu sempre pensei que os negócios e o sucesso eram o que definiam minha vida, mas agora vejo que era apenas uma ilusão. A verdade é que estar aqui, com você e todos que amo, é o que realmente importa. Os 2 se sentaram em um banco sob uma árvore antiga, que havia testemunhado gerações de histórias na família. Alberto olhava para o filho com orgulho e gratidão, sentindo-se grato por ter uma nova oportunidade de construir o tipo de relacionamento que jamais cultivara antes. Jorge, ele começou, com a voz carregada de emoção, se eu pudesse voltar atrás, teria feito muitas coisas de maneira diferente. Mas agora, tudo o que posso fazer é valorizar o presente e viver com mais humildade e respeito. E quero que você saiba o quanto sou grato por você ter insistido para que eu visse a verdade. Você não desistiu de mim, mesmo quando eu merecia.
Jorge apertou o ombro do pai, sentindo a sinceridade em cada palavra. Eu sabia que havia algo de bom no senhor pai. Só precisava de um empurrão para sair. A partir daquela manhã, Alberto se dedicou a reconstruir cada detalhe da fazenda e da vida que, agora, ele enxergava sob uma nova luz. Ele fez questão de envolver Maria em decisões importantes, sabendo que ela compreendia a terra e as pessoas que dependiam dela de uma forma que ele nunca soubera. Para os trabalhadores, a mudança era evidente, e a gratidão deles era um lembrete constante do quanto ele transformara sua própria jornada. Maria, por sua vez, assumiu seu lugar na fazenda com um orgulho tranquilo. A pequena casa, agora reformada, tornara-se um lugar de acolhimento, onde todos sentiam-se em paz e inspirados pela sabedoria da senhora que tanto fizera por aquela terra. Ela recebia a todos com gentileza, sempre disposta a oferecer uma palavra de incentivo ou a relembrar histórias que preservavam a memória da família Prado. Com o tempo, Helena também passou a visitar a fazenda com mais frequência. Ela e Alberto estabeleceram uma amizade respeitosa, cheia de carinho e compreensão. Em um dos dias de visita, enquanto caminhavam pelos campos, ela olhou para Alberto e disse com um sorriso leve: "Sabe, nunca pensei que veria esse lado de você, Alberto. Acho que o homem que você se tornou é muito mais valioso do que aquele que deixou para trás." Alberto sorriu, reconhecendo o quanto as palavras dela significavam. "Eu também, Helena. E agradeço por estar aqui vendo isso comigo. Essa fazenda, essa família, são tudo que eu preciso agora." A nova fase de Alberto e Jorge estendia-se também aos pequenos agricultores da região. Agora, em vez de apenas cobrar pelo uso das terras, Alberto oferecia apoio e incentivo, ajudando-os a desenvolver melhores métodos de cultivo e compartilhando os lucros de forma justa. A fazenda prosperava como nunca antes, e a comunidade em volta crescia junto, criando uma rede de apoio e solidariedade. Certo dia, ao observar as colheitas e o trabalho harmonioso dos agricultores, Alberto sentiu que finalmente havia encontrado seu propósito. Aquela terra, que antes significava poder e ambição, agora simbolizava uma nova vida, marcada por respeito, igualdade e gratidão. No fim de uma tarde dourada, enquanto ele e Jorge caminhavam juntos pelos campos, Alberto olhou para o filho e disse com a voz embargada: "Eu sonhei tantas vezes em deixar um legado para você, Jorge. E agora percebo que meu maior legado não está nessas terras, mas no que aprendi ao longo dessa jornada. Que você leve adiante essa lição, e que ela seja sua maior herança." Jorge assentiu, emocionado, sentindo a profundidade das palavras do pai. Ele sabia que a transformação de Alberto era o verdadeiro tesouro que ficaria para as próximas gerações. Um exemplo de que o perdão e a humildade são o verdadeiro alicerce de qualquer família. A noite chegou devagar, e Alberto se sentiu em paz, como se cada ato de bondade e cada gesto de respeito o aproximassem ainda mais de um entendimento pleno de sua própria jornada. Ele sabia que o futuro da fazenda estava em boas mãos, e que o amor e a união que agora permeavam a família se manteriam vivos, criando raízes profundas para sustentar as próximas gerações. Com o céu estrelado sobre a fazenda e o som distante do vento entre as árvores, Alberto fechou os olhos por um instante, agradecendo em silêncio por tudo que vivera. Ele finalmente aceitava que a verdadeira riqueza da vida estava nas pessoas ao seu redor e na paz que ele encontrara em seu próprio coração. A manhã despontava suave e radiante na fazenda, como se cada raio de sol trouxesse consigo uma nova promessa de paz. O ar fresco era carregado com o perfume das flores e do campo, e cada canto da propriedade parecia viver em perfeita harmonia com o ambiente e as pessoas que agora cuidavam dela com tanto amor e dedicação. Alberto, de pé na varanda da casa grande, observava cada detalhe ao seu redor, absorvendo a beleza e o equilíbrio que agora sentia tanto dentro quanto fora de si. Ele havia chegado a um lugar de serenidade que jamais imaginara, e sabia que aquilo era fruto das escolhas e das transformações que vivenciara nas últimas semanas. Ao seu lado, Maria das Dores aproximou-se, trazendo uma xícara de café para ele.
Com um sorriso, ela o cumprimentou com um leve aceno. Os dois compartilharam um momento de silêncio que, embora breve, era pleno de significado. Cada um carregava em si o peso de uma vida marcada por lutas e decepções, mas agora, aquele silêncio era uma expressão de paz e de respeito mútuo. Maria, começou Alberto com a voz calma, nunca pensei que um dia você e eu estaríamos aqui, lado a lado. Foram muitos erros e muitos anos desperdiçados, mas agora entendo que o que construímos juntos é mais valioso do que qualquer coisa que eu pudesse ter sozinho. Maria sorriu, compreendendo a sinceridade nas palavras dele. A vida nos ensina, Alberto, e às vezes é preciso enfrentar o orgulho para encontrar o caminho certo. Estou feliz por ver que você entendeu isso, e saiba que sempre terei gratidão pelo que fez pela minha família e pelo filho que perdi. Enquanto conversavam, Jorge se aproximou, observando a cena com um sorriso de orgulho. Para ele, aquele momento era a prova viva de que a redenção era possível e que o amor e o perdão eram capazes de curar até as feridas mais profundas. Ele sentia que o legado de sua família estava seguro e que, mais do que terras ou bens, o que realmente importava era o vínculo que agora unia cada um deles. Naquela tarde, a família decidiu realizar um almoço ao ar livre, convidando todos os trabalhadores e vizinhos próximos. Era uma celebração simples, mas cheia de significado, um momento de gratidão pelas mudanças e pela união que agora prevalecia. Todos estavam presentes, inclusive Helena, que mantinha uma amizade respeitosa com Alberto e que compartilhava do mesmo sentimento de alegria ao ver a harmonia na fazenda. Durante o almoço, Alberto fez questão de dizer algumas palavras, e, ao levantar-se, olhou para cada pessoa ali presente com olhos marejados. A vida às vezes nos ensina de maneiras que não esperamos. Hoje estou aqui para agradecer a cada um de vocês. Essa fazenda e tudo o que ela representa é fruto do trabalho de todos. E eu entendi, com muito esforço, que o valor verdadeiro está nas pessoas e nos laços que construímos. Um caloroso aplauso ecoou pela fazenda, e as palavras de Alberto encontraram eco nos corações de todos os presentes. Jorge observava o pai com admiração, sentindo que o homem que ali estava era alguém muito diferente daquele que conhecera no passado. Após o almoço, enquanto todos se divertiam e conversavam, Alberto caminhou sozinho até o velho carvalho na entrada da fazenda. Aquele era o local onde, muitos anos antes, seu pai costumava sentar-se para refletir sobre a vida e sobre os valores que desejava deixar para seus filhos. Alberto sentou-se à sombra da árvore, sentindo o vento leve acariciar seu rosto. Ali, no silêncio, ele sentiu que finalmente cumprira a promessa de honrar o legado de sua família, mas agora, de uma forma muito mais profunda e verdadeira. Jorge, percebendo que o pai estava sozinho, se aproximou. Ele se sentou ao lado de Alberto e os dois compartilharam um olhar de cumplicidade e de compreensão. Era como se, naquele momento, todas as palavras não ditas entre eles ao longo dos anos finalmente encontrassem uma resposta. Pai, disse Jorge com a voz suave, o senhor conseguiu transformar a fazenda e a nossa família de uma maneira que jamais imaginei. Eu sinto orgulho de ser seu filho e de levar adiante tudo o que aprendi com o senhor. Alberto, emocionado, colocou uma mão firme sobre o ombro de Jorge. A minha maior riqueza, Jorge, não está nas terras nem nos negócios, mas em você e no que construímos juntos. Que você leve adiante esses valores e que eles continuem vivos em cada geração que vier depois de nós. Com o sol se pondo no horizonte, pai e filho continuaram sentados lado a lado, em um silêncio respeitoso e cheio de significado. Era o fim de uma jornada e o início de um novo ciclo, marcado pelo amor, pela humildade e pela união que agora eram os pilares daquela família. Aquela noite foi tranquila, como se o próprio universo reconhecesse a paz que reinava no coração de Alberto e de todos ao seu redor. A fazenda estava em harmonia, cada canto respirando a história de transformação e perdão que havia sido escrita ali. E enquanto as estrelas surgiam no céu, Alberto olhou para elas com um sorriso tranquilo, certo de que havia encontrado a verdadeira riqueza da vida, o amor e o respeito daqueles que agora compartilhavam seu caminho.